Graças a Deus, nesse domingo 4 de agosto de 2024, todos nós que cremos na palavra de Deus, Deus sempre Ele é conosco. Quando nós colocamos aqui, né, a palavra de Deus em espírito e verdade e focamos nela, entendendo o que é lei, o que é graça. Lei e graça não se mistura, é igual você colocar água e óleo. Tá? Então, entendendo o Evangelho, você recebeu de Deus um milagre, porque o provedor, o próprio Deus, está dentro do teu coração. Ele é o Espírito Santo. Entendendo o Evangelho, Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, no mundo religioso, no mundo secular, né, os pastores, esses mestres que têm uma religião, eles colocam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, dentro da igreja, mas só que a igreja que somos nós, temos só o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é um só, não tem três. Mas só que para enganar, eles colocam os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Filho entregou o reino ao Pai, e o Pai veio morar dentro de cada coração, lavando a igreja, fazendo essa igreja gloriosa, formosa, sem rugas, sem mancha, sem defeito, lavando ela, que é você, que é eu, aquele que crê, que é Efésios, capítulo 5, 6, 7. Então, você entendendo isso, você entrou pela porta, Deus fala ao teu coração, que te ama e nunca te abandona. Amém? Graças a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã de domingo, né, não precisamos de a gente fazer uma campanha com esta libertação, não precisamos buscar o Espírito Santo que está dentro de nós. Quando você entende a lei e a graça, você começa em Gênesis e termina em João, que João ele foi o último da lei, né? Isso está em Lucas 6,16 e Mateus capítulo 11, 12 e diante. Ali perdurou, né, a lei de Moisés até João Batista. Então, entendendo aqui 17 de 20, né, de Gênesis, capítulo 17, versículo 20, 20 e 21 e 22. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Ismael é aquele que está em maldição, é aquele que está debaixo da lei. Existe Ismael e Isaac, né? Então, Deus não fez aliança com Ismael, fez com Isaac, mas abençoou Ismael. Vamos ouvir aqui. Abençoá-lo-ei e falo-ei, fecundo e o multiplicarei. Extraordinariamente gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Esse é Ismael, é o que está a escravidão, né, dentro das igrejas hoje, porque a noiva adornada desceu do céu e casou conosco, que é o Cristo, o cabeça, e a igreja somos nós. Então, 21. A minha aliança, né? A primeira aliança foi trocada. A glória da segunda casa será maior que a primeira, dizia já o Ageu 2,9, que é o profeta, né? E 10,9 de Hebreus, Paulo escreveria, removeu o primeiro, removeu a primeira aliança, a lei, Moisés, e trazer a graça, para estabelecer a graça. Não é deixar o cigarro, a cachaça. É bom que a pessoa não bebe e não fuma, que vai prejudicar o corpo natural dela. Mas essa aliança aqui, ela remover a lei, remover o pecado, remover a maldição. Por isso Jesus fez maldição no nosso lugar, né? Indo para a cruz e ali confirmando toda a obra religiosa para que todos nós viéssemos hoje entrar no descanso de Deus. Amém? Graças a Deus. Porém estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão. Deus se retirou dele, elevando-se. Então, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Por isso que existe o filho da livre, né, que é Isaac, e Ismael da escrava. Por quê? São duas alianças. Gálatas capítulo 4, do 21 em diante. Então, entendendo isso aí, vamos aqui a João, ver que a lei perdurou até João. Lucas capítulo 24, 44, Jesus leu a própria Escritura. A Escritura não é Evangelho, abençoado. Evangelho da graça são boas novas. A Escritura se consumou na cruz. E trouxe aqui a palavra da verdade, né? Que é a água que lavou a igreja. Não tem sangue hoje. O sangue verteu na cruz para que aqueles que lá estavam, né, recebessem a remissão de pecado. Depois da cruz, a água lavou a igreja. Então aqui 21 de João, versículo 21,
Vindo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, né? Pedro perguntando, e quanto a João? João ficaria para escrever o Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia, não escreveria para nós, só que aqui o Espírito Santo em nós nos traz esse conhecimento, e nós aqui desvendamos o mistério. 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, até que ele venha. Ele iria para a cruz, né? Foi para a cruz, o templo destruído, e ele aí veio, em espírito de verdade. E João escreveu o fim de Jerusalém para as 7 igrejas da Ásia. Até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Pedro seguiu Jesus e João ficou para escrever o Apocalipse. Por isso é o testemunho vivo que está aqui escrito, que tudo se consumou. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. E onde estaria João hoje? Se o pastor, se o padre, se aquele que tem uma congregação aí grande diz que vai voltar Jesus, Jesus está voltando, já voltou, está dentro de você. Ele é o Espírito Santo, Jesus voltou no primeiro século. Né? Lá ele voltou e consumou toda a obra. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, 2 pontos, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ele veio. Veio da cruz, derrubou o templo em um dia e terminou tudo ali. Aqui é a graça, o Evangelho nos ensina essa palavra aqui, como você vai ler. 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, para que vai discernir a palavra e saber o que é bom e o que é ruim. O que é ruim jogamos fora, o que é bom gravando, Deus gravou no nosso coração. Permanece até que eu venha, que te importa? Aí o testemunho de João está aqui. 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, escreveu as 7 igrejas da Ásia. E terminou por aí. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 32. Tudo tá antes da cruz. Então, quando você ouve isso aqui, né? Os pastores, quando pregam, eles pregam para a carne, não pregam para o espírito, para o entendimento. Por quê? Você tem que deixar de beber, de fumar, de jogar. É bom que você deixe. Mas só que aqui é para deixar as obras da lei. Deixar o jejum de Daniel, deixar a subida de monte, a guarda de sábado, porque Jesus já chamava lá antes da cruz de hipócrita, raça de víbora, né? Dá o dízimo da hortelã, do cominho, do endo, mas não perdoa, não ama as pessoas, como hoje não amam e não perdoam. Por quê? São contra, né? Os evangélicos são contra os católicos, são contra os espíritos, são contra o candomblessista. Toda essa religião que está aí, né? Os evangélicos não suportam elas. Por quê? Não tem um amor, não tem um perdão, não tem a paz, não tem uma Espírito Santo no coração. Não entrou pela porta, né? Porque se você for aprender de Jesus Cristo, né? Como ele falou, vinde a mim você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, 28 e 29, antes da cruz, né? Por isso que a lei perdurou até João. João ele foi o último profeta da lei. Ele como discípulo, nós aqui colocamos como profeta, mas ele era discípulo. Então, entendendo isso aqui, quando você lê, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai essa voz e me julgue, aprender de mim, aprender de Deus. Se você não aprender de Deus, você não entra no descanso de Deus. Por quê? Ele descansou das suas obras, para que você descansasse também das suas. E hoje acreditasse que Deus é galardoador daquele que o buscam. Eu tanto busquei, e encontrei no meu coração. Então, quando eu comecei a ler Hebreus 8, 1 a 17, ele escreveria no meu coração as leis dele. E dos meus pecados não se lembraria mais. E usaria de misericórdia com tudo aquilo que eu fiz no passado. E jogou no mar do esquecimento. E pendurou na cruz, como você vai ler. Colossenses capítulo 2, do 12 ao 15. Ali ele pendurou toda a dívida lá. Então você não tem dívida mais para com Deus. Por quê? Ele te perdoou, ele te amou, te salvou, te predestinou e te fez mais que vencedor. Você lê isso, né? Em Romanos capítulo 8, 37 em diante, porque você vai entender que pela graça você já foi salvo. Se você não der o dízimo, se você não fazer santa ceia, se você não babar nas águas, isso nada tem a ver com tua salvação. A salvação foi um dom de Deus pela graça. Porque pela graça eu sou salvo, você é salvo, mediante a fé. Não vem de mim nem de você, é um dom dele para com você. Hoje as pessoas fazem as obras dali para ser salvo por Jesus Cristo. Já salvou, já voltou, ele é o consolador, está dentro de você, ele é o nosso amor, é o provedor. Por isso ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará.
Salmo 31, Salmo 23:1. Se ele é meu pastor, não me faltará, ele fez isso aqui comigo, me ungiu com a de alegria. 23:5 de Salmo, e colocou um tesouro dentro de mim. Como é que eu vou entender isso? 2 Coríntios 4:7. Se ele colocou um tesouro aqui dentro, ele me deu uma chave. Mas essa chave eu não vejo, ela é espiritual. Quando você recebe uma chave do padre, do pastor, para abrir uma porta, eles estão te enganando. Por quê? Estão te dando bala juquinha. E você aceita, porque você está numa religião que não tem revelação de Deus. E você fica preso a um pastor, como você vai entender. Aqui, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:21. Então, isso aqui que quer dizer, né? Lei e graça, lei Ismael e graça Isaac. 21, né? 4:21 de Gálatas. Dizem-me vos, os que quereis estar sob a lei. Sob a lei, tá vendo? Sob a lei. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Ele hoje está dentro de nós para quê? Para que nós saiamos da lei e recebamos a graça. Acaso não ouvis a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, né? 2 filhos, um da mulher escrava, esse é Ismael, e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, tá vendo? Segundo a carne. Então a pregação hoje nessa igreja é segundo a carne. Vem aqui arrumar um namorado, vem aqui buscar o Espírito Santo, vem aqui tomar Santa Ceia, vem aqui passar nas águas, vem aqui que eu vou te dar isso ou aquilo. Não, Deus deu tudo, não falta nada. Você é rico, você é próspero, você nasceu de novo, da água do Espírito, João 3:5, e 6:3 de Romanos, te batizou na cruz, fica no nosso velho homem, e aqui está, no teu coração, o grande amor de Jesus. Oh, glória, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, graças a Deus. Venho por meio destas palavras falar, abra o teu coração, deixe ela entrar, são palavras que edificam sim. Cristo é tudo para mim, não entristeças o seu pobre coração, crê em Deus, crê também em mim, a casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu não iria para a cruz. Um coração que canta é sinal de uma vida transformada, quando um coração está cheio do Espírito, teus lábios transbordam em louvor. Então, meu, quando ele foi para a cruz e derrubou o templo, ele fez de você o templo do Espírito Santo, onde ele habita em você. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, como ele falou. Paulo escreveu em Hebreus 9:3-4. Ele não entrou em santuário feito por mãos humanas. E 7:48 de Atos, a mesma coisa. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Como diz também 17:24, ali está. Deus não habita em santuário feito de mãos humanas. Por quê? Faria de nós, a igreja dele hoje, formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito aqui dentro do coração. Onde ele te ama, e nunca te abandona, porque ele é o teu pastor, é o teu grande amor. Nós precisamos ser felizes, contentes, em toda e qualquer situação, e sem temor do mal, como fala Provérbios 33. Você gravando isso no coração, você está livre de todo pecado, toda injustiça e da lei de Moisés, porque a justiça foi feita por você. Romanos 5:1. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus, e nos concedeu o Espírito Santo. Por quê? 5:5 de Romanos, ele nos ortogou, nos deu de graça, para que aqui de graça eu falei para você, que jamais ele te deixa, jamais te abandona. Amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.